Estamos de volta ao vivo, então, com o nosso terceiro dia do Congresso Florestas Online 2025, comemorando 10 anos de existência. Muita história para contar, muitas palestras, mais de 380 mil visualizações de todos os nossos vídeos até hoje, e isso graças a cada um de vocês que nos acompanham, que estão aqui com a gente, mas tudo isso só é possível graças à parceria dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, que estão aqui com a gente, a maioria deles há muitos anos, como a Komatsu Forest, a Máquina Solo, primeira vez nos acompanhando, obrigado, Maicon, a Sotrec Florestal, nossa parceira, está sempre com a gente, e tem mais, temos agora duas empresas que serão lançadas aqui no evento, a Eucalog, vai ser lançada aqui, a Dinagro, desde o primeiro evento com a gente, a Canopy, que nós estamos fazendo o evento Expedição Silvicultura juntos, e a Eucatex Bioenergia, que também será apresentada oficialmente aqui no nosso Congresso Florestas Online. E eu não quero perder mais tempo, não, vou pedir para o diretor colocar aqui do meu lado o nosso primeiro palestrante. Sobe. Bom dia, Renan. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão presentes aí, nos ouvindo nesse momento. Satisfação, meu amigo. Você está onde hoje, Renan? Você que homem viaja muito, que eu conheço e sei. Paulo, hoje eu estou aqui em Campo Grande, na nossa matriz, na Madeplant, né? Temos aí viajado bastante, realmente, graças a Deus. O mercado está bastante promissor aí, né? Fora os desafios, que é o que a gente vai falar um pouquinho nesse momento, né? E vocês estão com um pezinho também no Paraguai, né? Vocês estão fortes lá no Paraguai também, né? Isso, Paulo, falando um pouquinho, né, só para me apresentar aí, para quem não me conhece, eu me chamo Renan Simões, sou engenheiro de produção, com especialização em agroindústria, né? Me encontro hoje aí como diretor executivo do Grupo Madeplant, empresa aí que completou esse ano, na verdade, 19 anos, o ano que vem faremos uma grande festa aí comemorando os 20 anos de idade, Estarei né? presente. Empresa aí que atua no mercado. Exato, a empresa que atua no mercado florestal de uma maneira bem verticalizada, né? Hoje aí com foco principal na cadeia de produção de biomassa, né? Atuando aí não só no Brasil, mas também com o pé aí no nosso querido Paraguai, país vizinho, com grande potencial no segmento também. Então vamos lá, não vamos perder mais tempo não, diretor. Tira o Renan daqui e coloca o Renan aqui, já baixa a palestra dele aqui, está atrás de mim, e o Renan aqui do meu lado. Renan, agora o tempo é seu e a palestra é sua. É com você, ó. Fica à vontade. Maravilha, Paulo. Obrigado aí, obrigado mais uma vez, né? Queria reforçar mais uma vez que esse assunto, o assunto biomassa, né, através aí da Florestas Online e o esforço que o Paulo Cardoso vem fazendo, tem através desses eventos aí tomado uma posição que a gente entende que é primordial para trazer essa discussão do mercado que ele tem um nicho extremamente específico, mas que vem ganhando importância, né, de acordo com que a demanda e os volumes, as necessidades do nosso mercado, principalmente ligado ao agronegócio brasileiro, vem crescendo e a força desse crescimento é o que realmente nos traz desafios, né, para serem enfrentados, ultrapassados, e é nesse ponto aqui que eu gostaria de tratar. É muito em linha aí com o que nós temos aqui como estrutura, como essência, né? Energia renovável para um futuro sustentável, eu acho que é o único e irreversível caminho para a gente realmente ter uma estabilidade energética nas indústrias, principalmente ligadas ao agronegócio. E esse assunto ele está em pauta no Brasil no momento, um assunto extremamente delicado, né? É, eu quero, de toda forma, que não ser muito técnico, mas trazer uma visão um pouco mais ampla e estratégica, porque realmente os desafios da produção de biomassa no Brasil, eles são, de toda forma, micro-regionais, né? Dependentes de vários fatores. A gente tem aí um país continental, então, trazer esse assunto de uma maneira técnica e direta, eu estaria sendo extremamente superficial, mas eu peguei, de toda forma, aqui
exemplos, né, que estão aí no momento aí sendo tratados de uma maneira mais enérgica para poder, de alguma forma, trazer a visão que eu tenho em relação a esses desafios que a gente encontra, né, que a gente terá nesse momento. Volto a repetir, tema extremamente sensível, debatido de uma maneira muito positiva, no momento que eu entendo que não é o momento ideal, né? Esse ponto ele internamente em algumas empresas ele vem sendo debatido há muito tempo, mas antes tarde do que nunca, né? Existem com certeza soluções para tudo isso, mas também tem que ser feito um trabalho muito bem feito, de uma maneira muito bem sincronizada e integrada, né? Para evitar problemas maiores. Inicialmente aqui eu acho que eu queria dizer que nós estamos em um país, né, de toda forma, quando você olha o agronegócio de maneira geral e a gente está diretamente ligado a ele, é um país que ele tem um potencial extremamente exclusivo, digamos assim, né? São poucos países no mundo que têm esse potencial de produção de biomassa como nós temos, né? Disponibilidade de florestas plantadas, uma imensidão de resíduos agrícolas, seja na cana, na soja, no milho, no arroz, resíduos florestais, né, um tema extremamente importante, resíduos urbanos, mas mesmo assim a gente enfrenta uma série de desafios estruturais, né, regulatórios, tecnológicos e principalmente de mercado. Eu peguei os quatro principais pontos que eu entendo que a gente deveria conversar um pouco nesse momento, né, e eu trazer para vocês, são dependendo das micro-regiões, né, e das necessidades de cada momento, digamos assim, a gente pode escalar isso de uma maneira diferente, né? Mas eu peguei um exemplo aqui que isso daqui está agora, né, sendo tratado de uma maneira bem energética, muito bom para o país, né? Mas nos últimos 10 anos aí, o crescimento de etanol de milho no Brasil foi esplêndido, né? Temos informações aí que a indústria de etanol de milho pode dobrar a demanda por biomassa nos próximos 2 anos. Isso realmente traz um ponto de interrogação. Segundo a UNEM, o número de indústrias deve mais que dobrar na próxima década, né? Passando de 24 para 56. Hoje, quando você olha o cavaco de madeira, essa indústria ela consome aí na ordem de 19 milhões de toneladas por ano. Praticamente 34% de todo o volume do cavaco produzido é consumido por essas indústrias já. E o desafio dessa indústria ele é muito grande. Então, eu trago ela como uma matriz para discussão, né, porque eu entendo que devido à alta demanda e o crescimento dessa linha de indústrias, né, eu acho que é um ponto extremamente sensível para a gente trazer ele como base aí para essa discussão, tá? Nesse contexto, eu elenquei aqui os 4 pontos que, dependendo da região que você está hoje, né, os desafios são maiores, por exemplo, em tecnologia, ou ele pode ser maior em logística, né, ou da própria disponibilidade. Mas eu elenquei os quatro de certa forma, para trazer no final aí, talvez, um ponto de reflexão, que isso eu já venho discutindo e trazendo há um bom tempo com os amigos do segmento, que eu entendo que seria uma alternativa a curto prazo para poder lutar contra esses desafios aí de fornecimento de biomassa. Né? Olhando um pouquinho a primeira etapa aí, que é o mercado, tem uma questão que é comum aí do capitalismo, que é a oferta e demanda, né? Isso aí a gente, de toda forma, nunca vai conseguir brigar, né? E dentro desse contexto de mercado, voltando um pouquinho para essa visão das indústrias de etanol à base de milho, nós sabemos e entendemos que a demanda está num momento muito forte, né? Não só no etanol de milho, mas olhando um pouquinho depois, quando eu olho a disponibilidade e sazonalidade, eu vou trazer os dois principais produtos, que são a matriz dessa base de biomassa, mas elas estão muito ligadas a esses mercados, né? Um mercado que é o mercado de produção de energia,
né, que ele é fundamental e ele vem crescendo, né, a participação da biomassa nesse mercado ele vem crescendo ano a ano. E existe um outro mercado que ele é tão forte e talvez mais forte que ele exerce uma pressão direta sobre a biomassa de maneira geral, que é o mercado de celulose. Esse mercado planeja investir aí até 2028 mais de 100 bilhões no mercado nacional, né? E esse mercado ele é extremamente competitivo ou diretamente ligado ao mercado de biomassa. Por quê? Porque quando a gente olha em disponibilidade e sazonalidade, tem dois produtos que são os carros, carros-chefes, né, da biomassa aí. Primeiro, né, talvez não nessa ordem, mas a gente tem o cavaco de madeira, né, que é o cavaco aí originário aí do eucalipto, né, ou também das madeiras nativas, né. Em segundo, ou com a mesma importância, a gente tem o bagaço de cana, né. Aí quando a gente olha a mercado e disponibilidade, a gente tem no eucalipto talvez um problema que não seja diretamente um problema, porque o eucalipto, na minha visão, ele é um material nobre, realmente ele tem que ser destinado para as cadeias produtivas que agregam valor, né? De tal forma, é, a energia, nesse momento, não tem a capacidade de agregação de valor de um mercado de celulose, por exemplo, ou de um mercado ligado às serrarias. Em contrapartida, quando você olha a disponibilidade e vê um pouco o cavaco de madeira nativa, esse tem um potencial muito grande, mas ele esbarra em alguns momentos em regulações, né? Existe um ponto de interrogação quando se olha um pouco para a madeira nativa, por vários fatores aí, principalmente talvez mercado, né? Economia, tem se falado muito em ESG, cadeias de custódia. Então, assim, é uma alternativa, mas ela também tem pontos regulatórios que trazem a longo prazo uma indefinição, né? Então, esses dois produtos, o cavaco de madeira e o bagaço de cana, eles realmente sofrem muito nesse momento, né? Principalmente a madeira, com o problema da disponibilidade. Existe uma pressão muito grande das indústrias de celulose, né, sobre essa cadeia, porque nós temos aí hoje no Brasil 3 grandes projetos que estão iniciando ou iniciarão nos próximos anos, que colocarão uma pressão muito grande sobre a cadeia do eucalipto. Então, assim, a questão de disponibilidade em algumas micro-regiões aí, ela já está sofrendo uma pressão direta, né? E aí vem o bagaço que ele é extremamente sazonal, ele é diretamente ligado aí, né, a variáveis que não tem controles, né? Para se ter uma produção de bagaço que a gente entende como positiva, né? A gente precisa de e boas safras são diretamente ligadas principalmente ao clima, não são todos os anos, em todas as regiões que a gente tem uma disponibilidade de bagaço para poder suprir essa forte demanda, né? Logística e transporte, isso daí a curto prazo e médio prazo é uma realidade irreversível. Sem dúvida, o maior custo de toda essa cadeia hoje é a logística, né? Ou se tornará logística. Mas mais caro do que você rodar longas distâncias, realmente as indústrias pararem por falta de produto. Então, já existem operações com a biomassa rodando aí mais de 600, 700 quilômetros. Por que que eu coloco que isso é uma realidade reversível a curto prazo? Quando você olha a floresta plantada, principalmente, né, a floresta hoje ela consegue ser produzida em áreas de baixa produtividade quando você olha as culturas de curto prazo. Então, assim,
a maioria das florestas que estão sendo plantadas hoje, né, dentro de uma visão de mercado muito verticalizada, ela está sendo plantada em áreas de baixa produtividade, principalmente de grãos. E ao contrário disso, as indústrias consumidoras elas estão muito concentradas nas áreas onde estão sendo produzidos os grãos. Então são elas estão equidistantes, na verdade, né? As indústrias aí muito nas áreas de alta produtividade, principalmente da soja e do milho, e as florestas em áreas mais fracas. O estoque que você tinha dentro desse raio econômico mais curto, ele praticamente já foi consumido ou comercializado, e aí você vai ter que andar cada vez mais, né? Quando você olha o etanol de milho, né? Você tem aí as principais indústrias sendo montadas aí no centro-oeste, né? Olhando principalmente o Mato Grosso, porque ali está a maior quantidade de produção de grão do país. Então, ela está concentrada onde tem o grão, né? E aí você, principalmente no Mato Grosso hoje, você tem que para trazer esse cavaco, seja de madeira nativa, em alguns momentos, né, ou seja de eucalipto, você tem que ir rodar distâncias enormes aí, né? E isso, a curto prazo, é irreversível, porque o ciclo de eucalipto, ele funciona aí, o eucalipto, ele é colhido, na verdade, com mínimo 6 anos, né? Existem trabalhos para trazer isso para uma produção energética aí com 5 anos, talvez um pouco menos, mas tudo isso ainda em estudos iniciais. Então, assim, a logística hoje é realmente um ponto extremamente importante, mas também não é o limitante, né? Eu entendo que é viável você andar mais do que realmente parar uma indústria por falta de produto, e esse ponto, em alguns momentos, ele vai acontecer. Eu tive agora pela manhã, lendo uma reportagem do Estadão, que é extremamente interessante e muito ligada a tudo isso, né? O Brasil deve produzir esse ano na ordem de 345 milhões de toneladas de grão. Essa era uma expectativa do Ministério da Agricultura e da Conab para uma produção em 2029, né? Então, a gente vem ano a ano batendo recordes na produção do agronegócio, seja da soja, seja do milho, seja da cana, seja do boi, né? E essa cadeia é uma cadeia que ela vem de toda forma se industrializando. E o sinal mais positivo disso é o etanol do milho, né? O milho, há 10 anos atrás, não se ouvia a possibilidade da industrialização do milho no Brasil, e isso vem com uma crescente, uma velocidade imensa, né? Essa reportagem que fala um pouco do boom do etanol, né, e que o gargalo pode ser a biomassa, ela saiu, se eu não me engano, agora dia 26 de agosto. Do dia 26 de agosto, a gente já tem aí no mercado pelo menos mais 4 ou 5 fábricas definidas para sair nos próximos anos. Então, assim, é uma coisa que realmente é um desafio, né? Nas principais pontas aí, e uma delas que eu entendo que é fundamental e que eu queria trazer um ponto de atenção, e que isso ainda não está sendo discutido, é na tecnologia e processamento, tá? A tecnologia, ela está aí, né? Nós não precisamos inventar a roda. Existem máquinas nacionais para processar a biomassa, para colher essas florestas de maneira geral, a nível nacional de excelente qualidade, né? E quando você não encontra aqui, a gente tem máquinas importadas que atendem, então ela está aí, não tem muita coisa para ser inventada, mas tem muita coisa que pode agregar e somar a esse nosso mercado. Mas o ponto de atenção que eu trago é no processamento. Não, Renan, o que você está falando? Quando se olha para o processo, e com a velocidade que tudo isso está acontecendo, a minha visão é que não existe hoje empresas, né, com know-how suficiente para encarar esse desafio, tá? Não existe hoje mão de obra qualificada para encarar esse desafio, né? Na conjuntura que se desenha, tratando a biomassa como ela vem sendo tratada como um simples suprimento, né, que isso é comum nesse mercado,
eu acredito que esse vai ser um ponto de inflexão, um ponto de atenção, e já está sendo tão grande quanto a disponibilidade, né? Imagina a quantidade de indústrias que estão sendo levantadas ano a ano e a quantidade de empresas que trabalham no segmento. Nesse contexto, hoje, as indústrias, na minha visão, não estão tratando o negócio de tal forma a evitar um problema de disponibilidade, que seja de mão de obra ou que seja de empresas para poderem estar tratando o assunto, né? Vou trazer um exemplo que ele é muito claro e eu acho que isso é interessante ser tratado. Vou pegar o exemplo da nossa casa aqui do Mato Grosso do Sul. Hoje, para secar o milho num centro produtor aqui, como a grande região de Dourados, você consome na ordem aí de 300 mil toneladas de madeira por ano, né? Boa parte disso em lenha, boa parte disso em cavalo. A maioria, a grande parte dos produtores que utilizam dessa matéria-prima para secagem de grãos, eles tratam a biomassa de maneira geral como um produto de prateleira. Então ele vai, ele colhe o milho dele, né? O milho está lá na bazuca lá para ser transportado para o secador e ele está indo ao mercado para comprar essa biomassa. Então, assim, em que sentido que eu quero trazer isso como exemplo? A biomassa, ela continua sendo tratada na maioria desses mercados como um simples suprimento, não tá? Porém, a biomassa hoje, em determinados mercados e na maioria deles, ele é uma matéria-prima tão importante quanto o próprio grão em alguns processos, porque ela pode, de fato, parar a produção de uma fábrica. Então, assim, as indústrias, no mercado de maneira geral, trata muito o segmento como um simples comércio, seja de uma compra de um produto, seja de uma contratação de um serviço. Na conjuntura que existe, com todo o potencial de crescimento que a gente tem, se nós não mudarmos um pouco, a visão de como tratar tudo isso, eu acredito que a gente pode, além de ter problemas de disponibilidade pela origem da matéria-prima, chegar a um determinado ponto de você ter uma matéria-prima e não ter o processador ou o processo de uma maneira estruturada e viável que traga uma rentabilidade que seja esperada pela própria indústria. Então, assim, aí vem um tema que ele é falado o tempo inteiro no nosso segmento, né? Sustentabilidade. Sustentabilidade hoje a gente promove, né? A sustentabilidade hoje nada é do que buscar um equilíbrio, né, entre economia, né, ambiente, né, o meio ambiente, o social de maneira geral. Mas eu acho que se a gente mudar, a forma de olhar e de tratar a biomassa na conjuntura que ela se encontra, a gente pode produzir essa sustentabilidade, né? Eu acho que é esse o principal desafio. Alinhar a produção econômica com o equilíbrio ambiental e responsabilidade social, tá? É, E isso, de toda forma, necessita de uma mudança cultural, tá? E essa mudança cultural, né, eu entendo que ela traz como principal desafio aí, para solucionar, né, potenciais problemas aí a curto e médio prazo, são soluções integradas, né? O que isso traz dentro dessa cadeia? Eu entendo isso como um dos únicos caminhos para resolver isso a curto prazo, né? É, é uma posição onde toda a cadeia está tratando o problema, né? Então, desde lá do plantio da floresta, da colheita, do processamento, do transporte, até o consumo final na indústria, né? Recebimento das caldeiras, né? Adequação das caldeiras. Isso aí tem que ser olhado de uma maneira global e integrada. Porque é comum, e a gente passa isso no dia a dia, né? Quando você vai na maioria das indústrias, não existe uma sintonia, uma sinergia para tratar esse assunto dessa maneira que a gente entende como desafiadora,
pelas cadeias dentro do processo, né? Quando você está lá num pátio de fornecimento de biomassa, ele está ali, né, tocando a sua parte do negócio. Quando você vai na indústria e olha para a caldeira, a indústria faz a gestão de maneira diferente. Não existe essa sinergia, essa integração entre as partes, de tal forma que a caldeira às vezes não entende que vai existir um problema de disponibilidade, que ela vai ter que, em algum momento, arcar com investimentos para receber um produto numa condição diferente, né? Eu acho que realmente as soluções integradas, a tratativa desse assunto de uma maneira integrada desde o início até o consumo final é a única forma de se achar soluções, né? Que aí é focada em cada indústria, em cada microrregião, em cada necessidade. Dentro desse escopo aí, né, dentro dessa integração de toda a cadeia produtiva, né, o planejamento em conjunto, né, que tem que ser feito desde o início da biomassa até o final, né. Nesse escopo aqui, eu queria trazer um ponto que eu entendo que pode ser uma das alternativas para tudo isso, tá? A economia circular, eu acho que ela, e aí vou um pouquinho mais além, a economia circular avançada, ela pode trazer um benefício a curto prazo para tudo isso, né? E qual que é o benefício? O principal que eu acredito é que existe um grande potencial que já está sendo produzido, né? E que ele está sendo deixado no momento à mercê e não está tendo a tratativa que merece, né? A economia circular, nesse sentido, ela entra de uma maneira extremamente positiva. Por quê? Hoje a gente tem condições de criar cadeias de reaproveitamento, né? Aproveitando hoje o que tratamos como resíduos, seja florestal, seja agrícola ou até mesmo urbano. Países ibéricos como a Espanha e Portugal, né, estão tratando esse assunto hoje de uma maneira extremamente positiva há mais de 20 anos. A Espanha, por exemplo, você não pode queimar rolos ou toras de eucalipto ou cerne do eucalipto para geração de energia, né? Você lá só pode queimar áreas sinistradas, onde você teve problemas culturais ou de fogo, por exemplo, ou o resíduo. Isso de toda forma fez desenvolver um mercado específico e direcionado para o tratamento dos resíduos florestais. E aí, quando você vai, entende e enxerga, você vê que o potencial que nós temos no Brasil hoje ele é imensurável nesse segmento, olhando só para o florestal. Então, se a gente olhar um pouquinho mais além e ir para os resíduos agrícolas, em alguns momentos não temos um volume expressivo, né, em algumas culturas de resíduo que fica no campo. Contrapartida, existe a questão do resíduo orgânico, que traz um melhoramento para a terra e tudo mais. Mas se você pôr isso numa balança e medir o benefício dele gerando energia ou ficando no campo, eu acredito que isso pode se tornar extremamente positivo quando a gente olha traz isso para uma visão mais energética. Nós aqui, né, olhando um pouquinho para dentro de casa, né, para o grupo Madeplant, a gente vem de toda forma aí, desde da nossa criação, buscando soluções integradas, né, tentando trazer de toda forma soluções para os nossos clientes, né, de uma maneira direta, de uma maneira indireta. É, eu tenho certeza que você pega, por exemplo, uma operação de trituração de raízes de eucalipto de uma maneira viável e em escala. Eu acredito que a gente é uma das únicas empresas tratando esse assunto no momento, né? E aí, dentro desse contexto, a gente trouxe aí, no ano passado, um equipamento no qual nós somos representantes na América do Sul, né, de coleta de resíduos florestais. E isso vem de toda forma, onde a gente passa, trazendo um sentimento extremamente positivo, né? De que existe uma oportunidade que ela está sendo deixada para trás.
E eu não tenho dúvida que essa oportunidade ela não está só no resíduo florestal diretamente ligado ao eucalipto ou à produção de celulose, mas ela tem vários nichos e possibilidades em outros mercados, seja ele ligado ao mercado agrícola, seja ele ligado aos resíduos urbanos, que também não deixam de ser uma oportunidade para a gente passar, talvez, momentos que a gente entenda a curto prazo, é, de falta de disponibilidade de produto. Então, eu tenho um vídeo, Paulo, que eu gostaria aí, o pessoal da direção, se puder trazer esse vídeo para nós, para apresentar um pouco do que a gente está trazendo para esse mercado. É uma iniciativa nossa, né, de tal forma a buscar aí uma solução dentro de toda dessa cadeia produtiva. O principal objetivo do enfardamento dos resíduos florestais é viabilizar a mecanização da silvicultura em áreas de reforma. Hoje ela traz uma eficiência operacional acima dos 90%, uma alta disponibilidade mecânica e um nível de automação que facilita muito os requisitos ou questões operacionais. A retirada desse resíduo do campo ou desse volume de madeira que fica para trás pode trazer uma oportunidade imensurável para todo o setor florestal. Se olharmos para a silvicultura, a limpeza diária através desse processo ou desse equipamento, ela traz vantagens extremamente competitivas, principalmente no momento que a gente entende como oportuno, visando a mecanização da silvicultura no Brasil e na América do Sul. Quando olhamos um pouco mais adiante, na colheita da madeira direcionada principalmente no segmento de celulose, temos um potencial ganho produtivo. O que nós estamos trazendo para a América do Sul não é apenas um equipamento ou uma solução, e sim uma disruptura em todo o processo produtivo do setor florestal. O nosso convite é para que você venha conhecer essa nova solução. É isso, né? É isso que a gente busca, né? Trazer uma solução, né, para teoricamente, um problema quando você olha em alguns processos dentro do mercado de eucalipto e realmente o que se tem de resíduo, né, direcionado ou ligado às florestas plantadas de eucalipto no Brasil é uma coisa, né, imensurável, né? Se a gente pegar aí volumes estimados aí de 10 a 12%, ou talvez até 15% das florestas que ficam para trás, isso traz aí um potencial gigantesco, né, de fornecimento de matéria-prima, né, que pode atender alguns mercados significativos aí em determinados momentos. É isso que a gente busca, né? Esse é um exemplo de uma solução que ela tem que ser tratada de maneira integrada, né? Tem que estar sentado na mesa
todos os responsáveis de toda a cadeia produtiva, né? Isso não pode ser tratado simplesmente pelo suprimento de uma indústria ou pelo comércio de biomassa, mas a indústria em si tem que entender o potencial disso tudo e os pormenores, né? Granulometria, umidade, potencial calorífico, né? Tudo isso tem que ser discutido de uma maneira integrada para que isso traga um benefício esperado para todo o mercado de maneira geral. Né? É isso que eu queria trazer, né? São esses principais pontos que eu entendo que a gente precisa, nesse momento, focar. Agradecer mais uma vez ao Paulo e a toda a equipe aí pela oportunidade, né? Estarei aqui sempre à disposição e agradecer a todos aí que acompanham, né? Que tenham todos aí um bom dia. Muito obrigado pela sua palestra, Renan. Vou pedir para o nosso diretor aqui, já pode subir a tela do Renan. Obrigado. Está aqui o pessoal já nos acompanhando, põe o Renan aqui do meu lado. Vamos aqui, já tem gente aqui nos acompanhando de vários lugares aqui, ó. O Michael Raime-san, bom dia. O Udo Econ, bom dia a todos. Maria Aparecida está nos assistindo lá de Lages. O André Caê, bom dia. O Michael Raidan está falando lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Mário Benato Santos Coso, Curitiba, né, o nosso próximo palestrante. E o Guilherme Oliveira está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu vou começar aqui, então, fazendo uma pergunta minha para você. Você falou aí do crescimento das indústrias de etanol de milho, do que vem acontecendo. Mato Grosso está acontecendo muita coisa, em Mato Grosso do Sul também. Vai ter uma hora que vai faltar madeira, tem uma hora que vai faltar biomassa, na sua opinião? O setor acompanha esse crescimento? Meu Paulo, madeira, né, ligada diretamente à floresta plantada, não tenho dúvida que isso vai faltar. Alternativas, também não tenho dúvida que esse mercado vai achar, né? Agora, a velocidade com que isso tem que ser tratado é o que vai dizer se alguma indústria vai ficar sem, principalmente, a disponibilidade do produto, tá? Eu acho que já passou do tempo disso ser tratado de uma maneira mais incisiva, e alguns setores do mercado, não só o do etanol de milho, sim correm risco de falta de matéria-prima, né, de biomassa de maneira geral. Vamos lá, tem mais uma aqui, a Ruth Malinski, está nos assistindo lá de Navegantes, Santa Catarina. O Pedro Nicó, de Patos, na Paraíba. E eu tenho mais uma pergunta para você. E qual seria a solução, então? A parte de biomassa de eucalipto faltando, o pessoal da FS Biologia, que vai fazer uma palestra amanhã com a gente aqui, já está plantando bambu, já está utilizando bambu, né, enquanto o eucalipto cresce. Você usa o bambu nesse meio tempo. Qual seria a solução? A solução realmente é você tentar buscar no que você já tem, né? Eu acho que os resíduos são uma solução importante, né? Mas a produção de algumas culturas ligadas ao mercado, ou diretamente ligadas ao mercado agrícola, por exemplo, que produzem biomassa de uma maneira muito mais rápida. Está aí um exemplo que você trouxe, que é o bambu, mas existem outras gramíneas, por exemplo, né? Eu acho que isso tudo não foi tratado de uma maneira mais incisiva até então, porque entende-se, né? E o mercado, num país em desenvolvimento como o nosso, ele trata as coisas, isso faz muito parte da nossa cultura, de uma maneira muito imediatista, só vai tratar o problema a partir do momento que ele aparece. Mas o agronegócio, ele tem como uma essência trazer essas soluções de uma maneira muito rápida. Então, assim, se não trabalhar de uma maneira integrada realmente, você não vai conseguir trazer isso, né? Mas eu acredito que as soluções estão nas culturas de curto prazo, tá? Pode ser que a longo prazo isso não pare em pé, porque essas culturas de curto prazo elas vão invadir áreas de produção de alimentos,
mas a longo prazo isso não para em pé, mas a curto prazo pode ser uma solução, sem dúvida. Bom, o Renan participou com a gente no ano passado, do nosso evento Bioconforte, lá em 2024, na cidade de Botucatu, na Unesp de Botucatu, e a participação dele foi muito importante, por isso nós convidamos ele aqui para reforçar o que ele disse. Muita gente falou, é muito importante, mas eu quero aproveitar aqui e fazer um convite especial para você que está nos assistindo aí, que em 2026 nós vamos ter novamente o Congresso Bioconforte, lá na Unesp de Botucatu, nos dias 28, 29 e 30 de julho. Eu vou pedir para o nosso diretor, roda um pouquinho o vídeo, fazer uma chamadinha para o próximo ano. Roda aí. Tá aí feito o convite. O ano passado, né, você estava com a enfardadeira acabando de lançar, um monte de empresas fazendo test drive na enfardadeira. Não deu para levar a fardadeira no evento. Muita gente foi lá esperando encontrá-la. E eu espero que em 2026 ela esteja lá, enfardadeira linda e maravilhosa, porque a curiosidade é imensa. Todo mundo quer conhecer essa máquina que veio para revolucionar o mercado. Fechado para o ano que vem ou não? Tamo junto, Paulo. Fechado. Legal. Então, vamos lá. Estamos adiantados a hora, já estamos em cima do horário. Eu vou pedir, então, suas considerações finais, meu amigo. Bom, mais uma vez aí, parabéns pela iniciativa, né? A biomassa é de extrema importância para toda a cadeia produtiva do agronegócio, ela tem que ser debatida de uma maneira mais incisiva. De toda forma, o desafio não é só para a nossa cadeia de biomassa, mas para todo o agronegócio. Mas eu entendo que se isso for realmente tratado de uma maneira integrada, né, entre todos os envolvidos dentro da cadeia, soluções virão de uma maneira extremamente positiva, né? É o recado que eu gostaria de deixar e, mais uma vez, aí, colocar a Madeplant à total disposição do mercado, né, diretamente ligado aí à produção de biomassa. Mais uma vez, obrigado e obrigado a todos que estão acompanhando também. Um forte abraço aí, Paulo. Obrigado, Renan. Valeu. Até 2026, se Deus quiser. E você que está nos acompanhando... Obrigado, eu. Fique ligado, porque a próxima palestra também é muito interessante e temos palestras muito boas no dia de hoje. Portanto, vou pedir para o nosso diretor rodar a vinheta, que o nosso próximo palestrante já está na linha. Roda!